estamos diante de Ti, da Tua presença, Deus. E eu peço a Tua manifestação, o Teu poder essa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Viemos com o coração aberto e voltados para Ti, Senhor. Pai, manifesta o Teu poder e a Tua unção neste lugar. Senhor, derrama a Tua graça sobre nós, ó Pai. Derrama a Tua graça sobre nós, ó Deus. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração aqui, nessa manhã, Jesus, através da Tua palavra. Nos dá o entendimento, Senhor. Nos dá o entendimento, Jesus, da Tua palavra. Traz a resposta para essa mulher. Traz a resposta para esse homem, Jesus, aqui hoje. Espírito Santo, transforma o nosso ser, Pai. Transforma a nossa vida aqui hoje, Jesus. Espírito Santo, nos liberta, Pai. Nos liberta daquilo que nos tornamos cativos. Nos liberta daquilo que nos tornamos prisioneiros, Pai. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, de todo o nosso coração. Levante as mãos para o céu. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e transforma a minha vida em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja, aplauda Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Oi, Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, junto a gente poder compartilhar a palavra. Dá um pouquinho para mim, sim, de retorno. O que é coisa de retorno do som? O som está bom? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Um pouquinho o som para não vazar muito. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, você já vai abrir também a sua Bíblia, o livro de Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Se você trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra ela no livro de Lucas capítulo 22, versículo 3. O tema da nossa mensagem é: por que Satanás entrou em Judas? Por que Satanás entrou em Judas? Lucas, está no Novo Testamento, Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo de número 3, diz assim: entrou, porém, Satanás em quem? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Amém, igreja? Olhe para mim e preste atenção. Quando a gente olha para esse apontamento na Bíblia, dizendo que Satanás entrou em quem? Em Judas, nós ficamos nos perguntando o porquê, ou como isso pode ocorrer, porque foi Jesus que o escolheu, foi Jesus que o chamou, estava entre os 12 melhores discípulos. Como é que Satanás consegue entrar em alguém? E o que chama atenção também é que esse demônio não é o que a gente está acostumado a ver na igreja, que é aquele que fala com uma voz diferente, que importa a mão, que fala coisas esquisitas, né? Que a gente olha, oh meu Deus, aquela pessoa está com demônio, né? A pessoa não é? Ange. Aqui a gente vê um Judas normal. A gente não vê um Judas com o semblante mudado, com a voz mudada, mas continua do mesmo. É sobre esse tipo de demônio que eu quero que você preste muita atenção nos dias de hoje. Que não é um demônio mais que atua arranjando os dentes, mas é um demônio que manipula as pessoas. Porque nesse exato momento, daqui para frente, todas as ações de Judas começam a ser o que, igreja? Manipular. Judas começa a agir conforme ele não agia antes. Judas começa a fazer aquilo que ele não fazia antes. E você
acontecendo. E eu fiquei me perguntando por quê. Como Satanás consegue entrar em alguém? Como Satanás conseguiu entrar em Judas? Conseguiu permanecer na vida de Judas? Será que Judas não foi realmente liberto? O que aconteceu? E as Escrituras nos deixam algumas coisas para a gente compartilhar. A primeira coisa que eu quero que você aprenda está aqui em João capítulo 14. O Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, é um versículo conhecido. Jesus dizendo assim, olha o que Jesus disse, versículo 6: disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Então olha para mim, a primeira coisa que eu enxergo, bom, todo momento Judas estava com quem? Com Jesus. E Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou também a verdade. Um texto que a gente gosta muito, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então perceba que todo momento Judas é exposto à verdade. Andar com Jesus é ser exposto à verdade. Agora a questão aqui, mesmo Judas sendo exposto todos os dias, vendo a verdade, sabendo da verdade, mas ele não consegue ser liberto, ele não consegue se firmar na verdade. E aí eu fiquei pensando, por quê? Se alguém que é tanto exposto, imagina aí você, nós estamos caminhando com Jesus, Jesus nos expondo a verdade, todo momento a verdade, era para essa verdade transformar a nossa vida, era para essa verdade o diabo não ter lugar, mas como é que o diabo consegue? Então preste atenção no que eu vou falar para você aqui, o que acontecia com Judas. Apesar de Judas conhecer a verdade, mas ele faz uma opção: viver na sua verdade. Presta atenção, viver na sua. Quer ver só? Todos nós aqui também temos as nossas verdades. É aqui que começa o nosso problema com a verdade, porque nós também temos a nossa. Judas começa a construir as suas próprias verdades. Judas começa a criar as suas verdades. Hoje as pessoas estão cheias e estão criando as suas próprias verdades. Agora, o que é a verdade? O que é a verdade? Se a gente fosse falar o que é a verdade, nós fosse tentar encontrar alguma referência até no dicionário, o que é a verdade, a gente ia ficar aqui filosofando várias e várias horas sobre o que é a verdade. Agora, a verdade de fato é aquilo que eu pratico. A verdade é aquilo que eu vivo. Por exemplo, se a gente sabe tanto sobre casamento, a gente ouve falar muito sobre casamento, sobre família, mas qual é a verdade? A que você conhece ou a que você vive? Porque a gente pode saber muito sobre casamento, a gente pode saber como tratar uma esposa, o que uma esposa gosta, a gente pode saber como o marido, né, isso, outro, mas a verdade que eu quero na minha vida é a que eu pratico, não é a que eu conheço. Porque é bonito a gente falar de amor ao próximo, não é verdade? Ai, amar ao próximo, é bonito falar de perdão, mas qual é a verdade que eu estou vivendo hoje? Qual é a realidade? É sobre isso que a Escritura trata, porque essa verdade que eu carrego, ou que eu construí, vai se colidir com a verdade de quem? De Cristo. É essa verdade, é esse confronto. Peraí, o Sérgio tem a sua verdade, mas a verdade que eu tenho que estabelecer no meu coração é a verdade de quem? De Cristo. É que começa a nossa dificuldade, porque a gente cria as nossas próprias e não queremos sair das nossas. Não queremos, porque sair das nossas verdades é mudar. Sair das nossas verdades é a gente construir um ser da qual habitava em nós.
estava o quê? Mesmo conhecendo lá, conhecendo. Por exemplo, para você poder entender, olha como você pode construir a sua própria verdade, é algo tão sério. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que está tendo um caso extraconjugal. A pessoa está tendo um caso extraconjugal. Mas de repente ela decide falar para a esposa: olha, esposa, eu estou te... Ele está falando lá, está falando a verdade. Mas olha a verdade que ele vive. A verdade que ele vive é o adultério. Você consegue enxergar isso? Mesmo ele confessando, mesmo ele falando para a esposa, mas qual a verdade que ele está vivendo? É adultério. Você consegue perceber a seriedade disso? Quando nós permanecemos na nossa verdade, o diabo terá sempre acesso. Mas quando a gente decide permanecer na verdade de Deus, o diabo não tem mais acesso. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Isso aqui é difícil. Porque sair dessa verdade aqui que você está vivendo, falar a verdade para a esposa, implica muito. Porque agora ela pode te deixar você. É uma verdade. A esposa pode querer abandonar, o marido pode querer o quê? Ir embora. A esposa pode dizer assim: já que você me trai, então eu não te quero mais, eu fui embora. Então a pessoa prefere ficar o quê? Vivendo nessa verdade. Mas a verdade que essa pessoa vive é o quê, irmãos? Então imagina quantas pessoas às vezes entram na igreja e não são libertas. E não é falta de conhecer a verdade. O problema é ela continuar permanecendo na sua verdade. Porque implica isso. Quando você fala assim: eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Opa, peraí. Eu quero viver a vontade de Deus. Peraí. Viver a vontade de Deus, você vai ter que abandonar as suas verdades. E Judas não consegue fazer isso. Deixar as suas mentiras, deixar os seus enganos, deixar as suas falsas promessas, porque é isso que acontece. Quando a gente olha para a história de Judas, o que nós estamos vendo? Alguém que não está firmado na verdade do Senhor, mas está firmado na sua própria. Por isso que eu disse: quem é você? Qual é a verdade que você está vivendo hoje? Qual é a verdade que você pratica na sua casa? Como é que você trata as pessoas? Como é que você trata os seus funcionários? Como é que você trata o meio da qual você está inserido? Porque é essa a verdade. O que você está praticando, o que você está fazendo, essa é a sua verdade. Não é a que você sabe. O discurso pode ser bonito, a gente pode fazer um discurso bonito sobre família, a gente pode falar muita coisa sobre casamento bonito, não é verdade? O ser humano tem essa capacidade de dizer uma coisa, mas viver o que a igreja outra. A gente tem essa capacidade de falar bonito, discursar bonito, dizer bonito, mas na verdade é o que você promete. Veja as suas promessas. Você está prometendo, você está cumprindo. Pastor, eu não cumpri o que eu prometi. Então essa é a verdade que você está vivendo. Você pode ter feito uma promessa para a sua família, pode ter feito uma promessa para os seus filhos, pode ter feito uma promessa para Deus, mas você está cumprindo. Então o primeiro ponto a se analisar: por que Satanás consegue ter acesso às pessoas, pastor? Por que Satanás entra em Judas? Porque Judas faz a opção de viver apenas a sua verdade. Quando a gente olha para isso, irmãos, por exemplo, a história de Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? Quem conhece? A história de Zaqueu é aquele homem publicano que Jesus fala assim: desce hoje, que me convém pousar na tua. Só que no meio do caminho, há uma mudança em Zaqueu. Porque Zaqueu agora, aquele homem que enganava, trapaceava,
pegava aquilo que era indevido. Quando ele está com Jesus agora, ele fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. E tem mudança. Porque qual era a verdade que Zaqueu vivia? Não. Tirava daquelas pessoas que não tinham condição. Retia além do imposto que era necessário. Então imagina a revolta das pessoas tinham de Zaqueu, a raiva que as pessoas tinham de Zaqueu. Mas agora há um Zaqueu que encontra com a verdade. E quando Zaqueu encontrou com a verdade, ele decide mudar. Ele decide mudar. Ele decide quebrar, sair daquela mentira, daquela prisão que ele vivia. E é isso que Jesus quer que você entenda. Quando você se encontra com a verdade, precisa haver essa mudança. Amém, igreja? É isso que eu quero que você entenda, porque quando eu decido fazer como Zaqueu, veja que Zaqueu parece estar perdendo. Parece que Zaqueu está dizendo assim: ó, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu roubei, eu enganei, mas eu vou restituir essa pessoa, porque Zaqueu, de fato, quando encontrou a verdade, ele não queria mais a mentira que ele vivia. E essa é a decisão que todos nós vamos tomar. Se encontrarmos com a verdade, o que nós vamos fazer? Vamos ficar na nossa ou vamos sair dela? Vamos nos arrepender ou vamos continuar na mesma? Ou vamos esconder, porque se eu falar o que eu faço, pastor, dá até vergonha que eu fale, pastor, dá até vergonha as coisas que eu faço, pastor, se eu for contar, meu Deus do céu. Mas é isso. O que mais Deus quer é tirar você dessa vergonha. O que mais Deus quer é tirar você dessa situação. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para te tirar dessa vergonha. Amém? Deus te trouxe aqui para tirar a ação de Satanás, a manipulação dele. E quando você decidir viver a sua verdade, que muitas vezes é o quê? Mentira. Lembra da mulher samaritana? Lembra? Quando Jesus encontra ela, Jesus pede água para ela, mas tem uma frase que Jesus fala assim: ó, chama o teu marido. E o que ela fala? Eu não tenho. E Jesus fala: é verdade, o que tem não é? Qual é a verdade que ela estava vivendo ali? Olha o jeito que ela estava vivendo naquele exato momento. Olha a forma como aquela mulher samaritana vivia, passando na mão de vários homens, uma hora relacionamento com um, uma hora relacionamento com o outro, uma hora se junta com um, uma hora se junta com o outro, mas nunca conseguiu de fato formar um matrimônio. Não conseguiu. Existe gente assim, uma hora está com um, uma hora está com o outro, uma hora está com um, uma hora está com quem? Mas nunca formou um matrimônio. Ah, pastor, estou vendo se vai dar certo. Isso é uma mentira. Você conta para você. Essa é uma mentira que te segura. Aí eu não vou casar porque eu não sei. Aí eu não vou casar por causa disso. Aí eu não vou casar por causa daquilo. Essa mentira que você conta para ser uma verdade para você, que te impede de viver a bênção do matrimônio. Quem está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Há muitas pessoas que fazem isso. Vão contando uma mentira para si, e essa mentira passa a ser uma verdade para ela, que não deixa ela viver aquilo que Deus tem. Porque, irmãos, tudo que Deus criou é bom. Amém? Diga para o irmão, pessoal, tudo que Deus criou é bom. É bom. Tudo que Deus fez é bom. Só que quando estivermos presos nas nossas verdades, o diabo continua tendo acesso. O diabo continua aprendendo, o diabo continua manipulando, o diabo fala assim: ó, não conta para ninguém, porque se você contar, as pessoas não vão entender, as pessoas vão te julgar, olha, você vai perder tudo, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer aquilo, e você fica preso. Você fica preso. Tanta gente que poderia estar liberta, mas continua presa até hoje, pelo simples fato não de abandonar a mentira, de abandonar o engano que vive, da mentira que o diabo contou para você, que você acreditou. Eu já vi gente falando: não, irmão, vamos para a igreja, a irmã falhou, errou, não, vamos voltar, irmão, Jesus
para lhe prender no engano dele, que é mentira. Então hoje, a primeira coisa que Jesus quer transformar na tua vida é isso. O que derrubou o Judas é não ter permanecido na verdade. Conheceu a verdade, mas a verdade não o quê? O libertou. Estava com a verdade, porque Jesus era o quê? Mas a verdade não mudou ele. Então, abre os seus olhos para isso. Tenha discernimento para isso aqui hoje. Segunda coisa, João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. 12, versículo 5. 12, 5 diz assim: porque não se vendeu este perfume por 300 e deu aos pobres. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse de quem, mas porque ele era o que, igreja? Ele era, e tendo a bolsa, tirava nela o que se lançava. Então olhe para mim, preste atenção. A Bíblia está falando aqui de uma fraqueza. Uma fraqueza. Qual era a fraqueza de Judas aqui? Dinheiro. Qual era a fraqueza de Judas? Qual era a fraqueza de Judas? É interessante, né? Eu estava assistindo aquela série The Chosen. Alguém viu esse filme? Esse filme está passando na Netflix. É interessante que Jesus convida e chama Mateus. Mateus era cobrador de impostos. E aí, quando Jesus chama ele não quer cuidar da bolsa. Todo mundo falou: cuida você administra bem, você é bom, cara, você é bom com os números, né? Por isso que Roma te escolheu, por isso que Roma quis você, cara, fica você nas finanças, nossa. E aí, sabe o que ele olha e fala? Eu não quero mais isso, porque foi isso que arruinou dinheiro. Ele entende. Ele entende isso. Ele entende a situação dele. Ele entende qual é a sua fraqueza. Você entende qual é a sua fraqueza? Você entende? Você sabe qual é a sua fraqueza? Porque se você não conhece, você vai enfrentar. Se você não conhece, você acha que vai dar para você? Não, eu administro isso, eu sei. Na hora eu pulo fora. Não, eu resisto. Você vai achar que vai dar conta. É muito comum isso, gente. Achar que vai dar o quê? Fala para o irmão pastor assim, ó. Você acha que vai dar conta? Está amarrado, ó. Está amarrado. Comigo não. Ei, vocês estão vendo coisa demais. Ali é fraqueza. O diabo vai sempre tentar nos empurrar para onde é o quê? A nossa. E aí, você tem o discernimento de entender qual é. E não tem nenhum problema, irmão, a gente ter fraqueza. Não tem nenhum problema. Vou dizer para você, não tem nenhum problema. Eu tenho, você tem, e não tem nenhum problema nisso, não. O problema é se render a. Não tem problema. O problema é se render a. Quando você tem a consciência de quem você é. Peraí, eu sei que eu sou fraco nisso. Então por que eu vou ficar me expondo perto disso? Você vê Jesus se expondo alguma vez? Jesus colocando em posição vulnerável. Jesus colocando em posição da qual ele poderia cair. Que ele, você viu? Não vê. Jesus está sempre distante, sempre longe, e quando ele é tentado, ele vai o quê? Orar. Porque ele diz para os discípulos: olha, o Espírito já está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. É fraca. Você sabe qual é a sua fraqueza? Você fica longe.
Eu lembro que fui na casa da minha mãe, 7 horas da manhã, minha mãe começou a fazer a comida. Nossa mãe, 7 horas da manhã. Fazer comida, sério, quem faz comida 7 horas da manhã? Deixa eu ver isso. A gente faz cedinho, né? Começa já fazendo comida. Aí eu falei, mas por que você faz comida tão cedo assim? Eu estou querendo comer um pão ainda, sabe? Você acorda querendo pensar em pão, e a casa tomada por cheiro de fritura de comida, cheirando de alho, assim, você... Uau! Eu estava pensando em pão agora, né? E aí ela falou assim para mim, é porque eu sou muito devagar, então eu tenho que começar cedo, porque eu sou lenta na... Ela tem consciência de quem ela é. Então você tem consciência de quem você é, você está sempre um passo a, não um passo atrás, porque você sabe como você é. Essa é a realidade sobre nós. Quando a gente fica criando uma roupagem, a gente cria essa roupagem, não, pode deixar comigo, não, o seu problema é dinheiro, tem que ficar longe de dinheiro. Não queira estar onde tem facilidade de pegar dinheiro, não queira estar aqui onde tem facilidade de você cair com mulher. Você já tem problema com mulher, você já tem problema com bebida, fica longe disso. Longe, não tem. Esteja um passo a entende quem você é? Ah, pastor, eu entendo também, mas minha mãe também. Eu sou lento na comida. Mas imagina se ela fosse começar às 11 horas a comida em casa. Mas ia comer que hora? Ia dar briga, não ia? Ia todo mundo ficar falando isso, a comida do sol é louca. Né? Aí come o biscoitinho para passar fome, come o biscoitinho para... E come de novo outro, come de novo. Quando vê já é quase 5 horas. Já viu aquele almoço sai 5 horas? Diga Deus me livre. Já viu? Né? Porque essa comida sai, você entra na casa da pessoa, pensando já, meio-dia você vai comer 5 horas. Já viu? Quem já viu isso aí? Não é? Mas é uma luta espiritual, não é? Aí causa aquela luta, aquela brigaiada, porque, irmão, crente com fome é uma guerra, não é verdade? Crente com fome, meu Deus, sai na frente. Né? Já começa a briga, já começa a nervosismo, mas ela tem a consciência de quem ela é. A consciência. Judas não para analisar. Porque a Bíblia está dizendo que ele era, que essa prática já estava nele, essa prática ele já vivia, mas estando com Jesus ele deveria ter o quê? Fugido, estado longe. Mas ele não faz isso. Fica longe daquilo que você sabe que é a sua fraqueza. Você consegue dizer isso para o irmão, pessoal? Fica longe daquilo que é a sua. Uma vez meu irmão falou, pastor, eu pensei que casando essas tentações iam parar. Não. Quem disse? Você acha que casar resolve todos os problemas? Resolve. Não, porque o problema é esse, pastor. No âmbito sexual, eu falei, casei, voltei minha mulher, agora acabou. Acaba nada. Tribulação ainda aumenta. Acaba nada. Engana-se. O que eu tenho que fazer? É lutar contra a minha fraqueza, é ficar longe, é ficar no oposto, é estar um passo à frente, não atrás, é entender de verdade e ter a consciência de quem eu sou. Porque quando eu ficar maquiando, fingindo que eu não sou isso, não, comigo não, porque é isso que o diabo mais quer. Por que Satanás consegue entrar? A gente vê em Judas que a fraqueza dele ainda continuava. Não, a gente não vê um Judas lutando contra a sua fraqueza, mas a gente vê um Judas cedendo as suas. E é por isso que Satanás conseguiu entrar em Judas. É por isso que Satanás ainda continuava manipulando as ações de Judas. E é interessante que, perceba o que eu vou falar para você. Quando Jesus vê tudo o que está acontecendo, porque Jesus estava ali, irmãos. Jesus sabia também que havia lógica, como muitos estudiosos dizem, não, Judas ia trair de qualquer jeito, porque está na profecia que alguém ia trair o filho de quem? Do homem. Há uma profecia, então, de qualquer jeito, não adiantava
diz? A Bíblia diz assim, versículo 26. Mateus capítulo 26, desculpa, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Versículo 20 fala da última Santa Ceia. Versículo diz assim, versículo 20: E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disseram: em verdade vos digo, um de vós me trairá. E eles entristeceram-se muito e começaram a perguntar por acaso sou eu, Senhor? E respondeu Jesus: o que mete comigo, a mão no prato, este me trairá. Versículo 24: em verdade, o Filho do Homem vai acerca dele, e está escrito: mas ai por quem o Filho do Homem for o quê? Melhor que ele tiver o quê? Agora preste atenção no versículo 25. Então perguntou Judas, o que trairia: por acaso sou eu, mestre? E respondeu o quê? Tu disseste. Eu gosto da tradução da NVI. Da NVI fala assim, quando ele pergunta isso: sou eu que vou trair? A tradução da NVI diz assim: sim, é você. Sim, é você. É você. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente está vendo que Judas, ele é avisado. Ele é o quê? Avisado. Preste muita atenção nisso, sobre as coisas que Deus vai te avisar. Porque não dá para a gente concordar que existe um Deus tão grande e não avisaria absolutamente nada. Jesus vai sempre nos avisar. Judas é avisado, ele tem a chance, ele tem a oportunidade de desfazer isso. Então preste atenção. Deus está te avisando, Deus está te alertando para você desfazer. Você está tendo a oportunidade. Diga por irmão, você está tendo a oportunidade. Judas tem essa chance de se arrepender, de mudar de direção, dizer: que loucura que eu estou fazendo. Eu estou me unindo com os caras que querem matar. Eu estou me unindo com os homens que querem acabar com Jesus. Que loucura é essa que eu estou fazendo? Eu poderia ter parado ali. E é isso que eu quero que você entenda. Todos nós temos a oportunidade disso. Não há ninguém nessa vida que não teve chance, que nunca foi, não está avisando. E as coisas loucas desse mundo, que às vezes Deus vai pegar até alguém que a gente não conhece, para tentar nos avisar. Deus vai pegar a gente que a gente menos espera, para dizer: fulano, não faz, Beltrano, não age assim. Você vai ver, para você mudar de direção. Cara, não faz isso não, vai separar da sua mulher, faz isso não, cara. Não dá mais certo a gente, não faz isso não. Não aguento mais essa mulher, não faz isso não, cara. Desfaz aquilo que está no seu coração para fazer. Judas poderia ter essa oportunidade, de desfazer. Quando ele quis desfazer, já era tarde. Porque está na Bíblia também. Judas se arrepende e ele jogou as 30 moedas de prata fora e vai o que a igreja se arrepende. Era tarde. Era tarde. Ele poderia ter saído do estágio que estava. A palavra Jesus deu para ele. Jesus o alertou e perguntou: sou eu? É você, cara. É você que está nisso. É você que está preso nesse engano. Então hoje eu digo:
Hoje em dia, essa é a chance. Desfaz o que está no teu coração para fazer. Eu não sei qual é a intenção. Eu não sei para aquilo que você está pronto, intencionado, maquinado a fazer, com raiva, pronto, obstinado. Eu sei que Jesus está dizendo assim: desfaz. Desfaz. Desiste de tudo que você está obstinado a fazer. Tira do teu coração tudo que você está pronto para fazer. Quem está entendendo só que diga glória a Deus. E aí, quando a gente olha para a história, é por isso que a gente vê Judas, Satanás tendo acesso. É um homem que teve a oportunidade de desfazer, mas quando tentou desfazer, já era o que, irmãos? Judas foi aquele homem que teve a oportunidade de lutar contra as suas fraquezas, mas não lutou. Luta. Fraqueza eu tenho, você também tem. Quando a gente entende isso, irmão, a gente fica longe, a gente distancia, a gente fica fletando, a gente fica pensando: vou ver até onde vai, deixa eu ver mais um pouco. Você vai cair, não adianta, você vai cair. Não, deixa eu, não vai, não é para você. Você já é uma nova criatura em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, como se fez o quê? Coloca no teu coração hoje. Sai das suas verdades. Sai delas. Porque enquanto você viver nas suas verdades, não, eu tenho a minha maneira de pensar. Eu também tinha a minha maneira de pensar. Mas Jesus Cristo transformou a minha maneira de pensar. Amém, igreja? Transformou. Eu acho que é assim, eu também achava também que era assim, mas agora eu acho de acordo com a palavra. Amém? Sai das suas verdades, porque elas podem estar te escravizando, você está sendo refém delas. Pastor, mas o que eu fiz, o que eu estou fazendo é muito feio, eu fico com vergonha. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus quer te tirar dessa vergonha. Hoje é o dia. Porque quando for descoberto, tem aí. A vergonha é pior. Hoje é o dia. Hoje é o dia da gente sair dessas. Uma mulher samaritana, ela sai da sua mentira, como Zaqueu saiu das suas mentiras. Saiu. Eu sou honesto, sou trapaceiro, sou enganador, eu engano todo mundo. O faraó, o imperador me pede para comprar um valor, eu cobro outro valor das pessoas, só para mim ter mais, só para mim lucrar em cima. Acabei com isso. Acabei com essa injustiça, acabei com esse engano. Hoje é o dia. Olha para você. A verdade que você vive é que você pratica. Não é o que a gente fala, o que a gente escuta, o que a gente ouviu aqui. O que eu estou pregando aqui é a pura verdade. Você pode sair daqui para fora desse nível. Então, alinhe a sua vida. Se a sua linha está desalinhada com a verdade, hoje é o dia de você alinhar a sua vida e o seu coração com a verdade das Escrituras. Amém, igreja? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente orar, para a gente falar com Deus. Você pega o seu tapete nas mãos, vou pegar aqui os meus, eu também vou colocar aqui, daqui a pouquinho eu vou orar também de joelho para você. Pega a cadeira para mim, por favor. Pastor, eu não consigo dobrar meu joelho, não tem problema, pode ficar sentado.